Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Para mim, sempre um momento muito gostoso ao longo do dia, que é o momento onde a gente pode estar com você, entrar na sua casa e falar sobre temas relevantes e que podem fazer diferença para o nosso dia a dia. É uma delícia quando a gente recebe as suas mensagens dizendo o quanto o programa te ajudou numa reflexão importante, o quanto ele tem abençoado a sua vida, quanto ele pode efetivamente contribuir para uma tomada de decisão que você precisava fazer. Essa é a nossa missão, abençoar você. E quando isso acontece, de fato, nós nos sentimos realizados, especialmente gratos a Deus por poder estar aqui cumprindo esse papel. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação com a gente, por você estar curtindo aí a nossa página no Facebook também. E você sabe, né, o que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho. A gente conta com a ajuda de um grupo de pessoas que entenderam a nossa missão, que sabem por que nós fazemos televisão, sabem que estamos aqui 24 horas por dia para divulgar Jesus, para transmitir Jesus. E aí, essas pessoas nos ajudam em oração e nos ajudam financeiramente, com aquilo que podem. Porque quem vai operar o recurso que chega até aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele sabe o que faz e ele faz milagres, e milagres reais. Então, eu registro aqui todos os dias o meu agradecimento a você, querido semeador de boas novas, que tem se colocado aí na brecha pelo nosso trabalho, cumprindo o ID de Jesus. Que Ele mesmo reconhece o teu coração, te abençoe, te dê graça, paz e abundância de bênçãos, assim como a todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é da maior relevância. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a produção, venda e consumo de remédios, medicamentos que são conhecidos como emagrecedores e inibidores de alimento. Esse assunto tem se tornado muito polêmico, especialmente porque a Anvisa, que é a agência reguladora de medicamentos, ela não valida esses medicamentos, não. Então, a gente hoje, no Cabeça para Cima, quer falar sobre remédios emagrecedores. E a gente quer entender o porquê dessa polêmica toda. Remédios emagrecedores, portanto, é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Com o desejo de perder peso, muitas pessoas acabam deixando de lado as atividades físicas e dietas saudáveis e optam por alternativas mais fáceis, como os remédios para emagrecer. Porém, apesar de ser uma solução mais rápida, esses medicamentos podem prejudicar a sua saúde. A promessa de emagrecimento sem alteração dos hábitos alimentares faz com que muitas pessoas adquiram esses produtos, achando terem encontrado a solução para o problema do excesso de peso. Contudo, desconhecem que com a interrupção do seu uso frequente, ocorre a volta ao peso antigo de forma rápida, caracterizando o famoso e prejudicial efeito sanfona. Os brasileiros são os que mais recorrem a remédios para emagrecer na América Latina. Um estudo da empresa especializada em pesquisa de consumo, Nielsen Holding, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores. Eles também são os mais insatisfeitos com a silhueta. Cerca de 43% se consideram um pouco acima do peso e 16% acima do peso. Apenas 30% se mostram satisfeitos. Pois é, né? Satisfeito ou não aí com peso. Na verdade, o que a gente, na grande maioria das vezes, busca é uma fórmula mágica, né? Um estalar de dedos e quer que tudo se resolva, quando, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Hoje a gente vai falar aí sobre remédios para emagrecer e convidamos especialistas para poder trazer informações para a gente, nos ajudar a refletir sobre esse tema, porque a gente fala de emagrecimento no sentido de saúde. É isso que a gente foca, saúde e qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o endocrinologista Eduardo Meiron. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no Cabeça para Cima. Obrigado pelo convite. Isso aí, um tema que está na crista da onda, né? Verdade. O tempo todo. O tempo todo. E de grande relevância.
Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então, vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre ele. Também conosco a Daiana Galli. Daiana é farmacêutica, pós-graduada em farmácia clínica pela Associação Brasileira de Farmácia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Daiana. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí. Nos ajudar a entender essa polêmica aí da aprovação pela Câmara dos Deputados desses medicamentos. Como é que a Câmara aprova e a Anvisa não aprova? Eu acho que você pode ajudar muito nessa história, né? Sim. Tirar as dúvidas, né, e os mitos que tem sobre esses medicamentos. Bacana, bacana. Gente, e completa o nosso time o Fábio Tucci. Fábio é cardiologista, membro do American College of Lifestyle Medicine. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. O prazer é meu. Isso aí. E um cardiologista nessa história é da maior importância, né? Porque às vezes a gente pensa em emagrecer, mas não pensa no resto do organismo, como é que funciona. E o cardiologista tem um papel fundamental nessa história. Quando se fala de obesidade, tanto em relação à obesidade quanto ao tratamento também tem implicações cardiológicas que a gente vai poder discutir aqui, né? Questão de segurança, né? De efeitos colaterais. Aham. Isso aí, gente. A gente quer falar sobre essa questão dos remédios, mas vamos começar conversando um pouquinho sobre o que acontece com a nossa população aqui no Brasil, né? O Brasil, hoje, ele vem aí se destacando em termos de população obesa, agora até as crianças já estão ficando obesas também, e é um dos principais mercados consumidores de remédios para emagrecer. Como é que vocês veem isso? Qual é a opinião de vocês a respeito desse panorama? Bom, falando de obesidade no Brasil, nós temos dados recentes de um estudo feito há 10 anos, que é o Vigitel, que é um inquérito telefônico com as principais capitais do Brasil, em que faz avaliação da presença de sobrepeso e obesidade. E os dados, na verdade, são alarmantes, porque a gente tem aí um crescimento nos últimos 10 anos, tanto do sobrepeso, né, quanto da obesidade, através dos critérios do índice de massa corpórea, que nada mais é do que você pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado, né, que é o critério para a classificação de sobrepeso e obesidade. E os dados mostram o seguinte, quer dizer, mais da metade da população brasileira está acima do peso, está com sobrepeso, sendo que 1 em cada 5 brasileiros já é considerado obeso. Então, na verdade, a gente já está vivendo uma transição da desnutrição para a obesidade. Isso com certeza tem implicações na vida das pessoas, do ponto de vista de saúde física, saúde econômica e também da população brasileira, até do sistema de saúde. Então, realmente é um dado importante e é um tema muito relevante aí para a atualidade, para ser discutido. E em 10, 15 anos, o Brasil será o país mais gordo do mundo, né? Mostra uma estatística. Uau! E as pessoas estão enxergando hoje a obesidade como estou gorda, estou feia, que eu trato diretamente os pacientes que querem emagrecer, procuram endocrinologista, mas a gente consegue perceber claramente que eles estão atrás de um médico mágico, de uma fórmula mágica, ou de um método mágico, né? O método mágico hoje que a gente fala que é a cirurgia bariátrica. Aí a Anvisa proibiu vários medicamentos, mas permite que a cirurgia bariátrica seja feita assim, de forma sem nenhum critério, porque você está vendo aí pessoas para perder 30, 40 quilos fazendo cirurgia bariátrica. E o que a gente vê é que a cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, 6 voltam a engordar novamente. Então, o efeito sanfona é só dos medicamentos? Não, está faltando mudanças no estilo, nos hábitos de vida, porque sem isso não tem jeito. Quem quer emagrecer com medicamento, pode até conseguir, mas não vai conseguir manter o peso perdido sem uma atividade física, sem uma boa alimentação. Então, é bem óbvio, está claro isso, mas as pessoas insistem em procurar um médico mágico, uma forma mágica. E agora um método mágico para emagrecer. Porque, na verdade, o medicamento ou a cirurgia, ela tem que entrar nesse contexto como um elemento adicional, né? Um elemento de ajuda recomendado pelo médico no momento que ele entenda que isso efetivamente é necessário naquele contexto. Porque se não houver um conjunto de mudanças, né, como vocês sempre estão colocando, a gente não vai chegar a lugar nenhum, não vai, a mudança vai ser temporária, volta tudo de novo. E a gente vê que realmente é uma necessidade até aí de políticas públicas mesmo envolvidas nessa história. Assustador se a gente já fica bem incomodada com o crescimento, né, da população de obesos no país,
saber que seremos o país mais gordo do mundo em quanto tempo? 10, 15 anos. 10, 15 anos. Ó. E a gente não está falando aqui de beleza, a gente não está falando aqui de estética, a gente está falando de saúde, né? É importante que a gente deixe claro isso, não é mesmo? O problema todo é que as pessoas veem o medicamento como a solução, assim como veem a cirurgia bariátrica como a solução, e não é isso. Eu costumo dizer que o medicamento é um coadjuvante do tratamento, né? Porque se a pessoa não emagrece tomando medicamento, ele vai lá induzir o seu sistema nervoso para colocar para você que você não está sentindo fome, mas se você não mudar o seu hábito de vida, se você não praticar exercício físico, melhorar a sua alimentação, você não vai ter sucesso no seu tratamento. Pois é, e aí nesse contexto, e quando a gente fala da importância de políticas públicas, do governo, né, do Estado se envolver nessa questão, porque realmente o assunto já se torna um assunto de saúde pública, a gente tem a Câmara dos Deputados que vem, aprova medicamentos aí, né, emagrecedores, inibidores de apetite, e aprova quase que a revelia de um parecer da Anvisa, que é um órgão regulador, que avalia os medicamentos, que dá o tom do que pode, do que não pode. Mas me parece que o Conselho Regional de Medicina, que o Conselho de Medicina, não sei se regional ou nacional, ele aprovou esses medicamentos. Como é que é essa questão? Por que esse assunto tem dado tanta polêmica? Assim, a história dos medicamentos recentemente reaprovados, né, para o uso, porque na verdade esses medicamentos já há décadas eles vinham sendo utilizados para o tratamento da obesidade na prática clínica diária, né? Em 2011, né, foi um marco com o resultado principalmente de estudos relacionados à sibutramina, em que fizeram com que a Anvisa tivesse esse posicionamento de proibição dos medicamentos, inibidores do apetite, principalmente relacionados aí a derivados da anfetamina e tudo mais. O fato é o seguinte, quando a gente determina, né, que uma medicação deve ser feita, existe todo um processo de estudo da medicação, validando segurança, eficácia. Quer dizer, primeiro tem que saber se o medicamento não faz mal, depois, se não faz mal, o quanto que ele faz bem, né? E nas décadas de 50, 60, quando esses medicamentos já estavam sendo introduzidos, a metodologia científica para essa validação também era muito escassa, né? Então, mais recentemente é que a gente teve critérios mais rígidos aí para atestar a segurança e eficácia dos medicamentos. Essa decisão da Anvisa ela foi muito questionada, né? Até pela questão da realidade desses medicamentos, eles serem medicamentos de custo baixo, comparado aí aos outros medicamentos no mercado, né? E efetivamente já da gente saber que a obesidade já vinha sendo aí como uma epidemia, né? Com impacto na saúde pública. E a grande questão não é o medicamento em si, né? Mas sim como ele é prescrito, como ele é utilizado. Acho que essa que é a grande crítica, né? Ele é um remédio tarja preta e o consumo dele, esses medicamentos, eu vi que eles deveriam ser, né, classificados como tarja preta, mas a venda deles está sendo liberada? Pode comprar sem receita médica? A partir de agora, esses medicamentos necessariamente vão ter que ter a receita B, que é a receita azul, né, controlada. B2, né, até B1 e B2, né? E então, assim, o que foi aprovado foi a fabricação, a venda, mas provavelmente as empresas que quiserem, aí você me corrija se eu estiver errado, mas as empresas que quiserem produzir esses medicamentos vão ter que submeter isso novamente aí à Anvisa e tudo mais, para aí serem realmente aprovados, né? Mas o fato é que, assim, o problema não é o medicamento em si, como eu falei, é como você usa o medicamento. Então, a base do tratamento, realmente, para a obesidade é a mudança de estilo de vida, né? O medicamento está indicado naqueles pacientes que, depois de uns 6 meses, não alcançam os objetivos de perda de peso com as mudanças de estilo de vida, ou naqueles pacientes que já têm uma obesidade estabelecida, ou pacientes que já têm obesidade mais doenças que aumentam o risco de coisas sérias, tipo doença cardiovascular ou câncer, pacientes obesos com diabetes, pacientes obesos com doença cardiovascular. Mas a base, realmente, do tratamento é a mudança comportamental. E esses medicamentos, quer dizer, o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira, da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, é realmente de que esses medicamentos eles devam fazer parte do
do armamentário, mas com critério, né? Que aí também por parte do médico, né? E realmente essa questão da busca do paciente por fórmulas mágicas acabou que fez com que esses medicamentos tivessem uma utilização inapropriada, né? Sem muito rigor ético, inclusive, por parte de quem estava prescrevendo. Então, acho que essa é a grande crítica dos medicamentos, não deles em si, mas da forma como eles vinham sendo usados. Bacana, bacana isso, porque é toda a ênfase desse primeiro bloco, né, que a gente está colocando aqui. Não existe mágica para nada, né? O tratamento, ele requer um olhar abrangente, qualquer tratamento de emagrecimento requer um olhar abrangente, requer acompanhamento de um profissional. O medicamento que vai ser utilizado deve ser de acordo com a necessidade daquele paciente, né, daquela pessoa. O que serve para mim não serve para você, né? Pode até servir, mas quem tem que dizer isso não somos nós, né? A gente não pode chegar e dizer, não, deu certo, então vou usar também, né? Isso não funciona e pode trazer riscos bem sérios, né, para cada um. A gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E no próximo bloco agora eu queria falar com vocês sobre emagrecedores mesmo. Como é que esse negócio funciona, quais são os riscos, onde é que eles afetam o organismo e como é que a gente tem que se posicionar em relação a essas questões, tá? Para ajudar o nosso telespectador a tomar consciência mesmo e até tomar decisão do que fazer, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. A gente hoje aqui falando sobre emagrecedores. Você viu que quadro incrível, né? O Brasil, ele desponta, a questão da obesidade aí já é uma questão de saúde pública, efetivamente já é. Nossas próprias crianças já estão aí num quadro de obesidade crítico que a gente precisa efetivamente olhar. E agora esse dado, né, nos próximos 10, 15 anos, não quero nem guardar esse número, o Brasil será o país mais obeso do mundo. Isso requer atenção de todos nós, do governo e de cada um de nós individualmente. Mas acontece que não existe mágica, né? Não adianta recorrer a remedinho, tem que mudar a cabeça, né? Tem que mudar comportamento, tem que mudar mentalidade, não tem jeito, né? Endocrinologista não é mágico. Não. Eu dou uma palestra antes de consultar o meu paciente, e essa palestra é voltada sempre para 10, 12 pessoas no máximo, onde eu dou o passo a passo de que não existe um médico mágico, não existe uma fórmula mágica, não existe um método mágico, e começo a desenvolver um trabalho de conscientização, que se você não mudar seu estilo de vida, seus hábitos de vida, você não vai conseguir emagrecer. Se emagrecer, vai voltar a engordar novamente, tá? O famoso efeito sanfona, eu costumo dizer o seguinte, para mim não existe efeito sanfona. A pessoa só volta a engordar tudo de novo, como eles dizem, quando volta para a antiga vidinha. Não foi porque parou de tomar o remédio. Se bem como o Dr. Fábio disse ali, os medicamentos são para mais ou menos 6 meses. Então, se o paciente alcançou em 6 meses um bom resultado, aí estilo de vida, hábitos de vida. Então, nós temos um psicólogo na clínica que faz esse trabalho paralelo, porque tem paciente que tem sempre algo lá do passado que acha que esqueceu, não esqueceu, acha que não perdoou, acha que perdoou e não perdoou, e sempre está em busca de um momento de felicidade. Aí eu mostro para ele, quando você come um chocolate ou algo que você gosta muito, o que você faz? Aquele momento de felicidade. É uma falsa felicidade, mas... Então, depois ela se olha no espelho, vê que não está bem, se deprime novamente e come novamente, né? E sem contar que a desbiose intestinal, pela péssima alimentação, diminui acentuadamente a produção de serotonina a nível intestinal, desbiose intestinal. Então, a pessoa está sempre algo depressiva e ela precisa de ajuda de um médico. Então, eu acho que não existe emagrecimento sem ajuda de um médico, não existe emagrecimento sem ajuda familiar. Se a família não estiver envolvida, não tem como. Está aí a Celeste de dieta, está lá com o Dr. Meiron, Eduardo Meiron, está tomando a fórmula, tudo direitinho, medicamento, anfepramona, que eles gostam mais, já respondendo, e está bem. Aí no domingo, aquela família, a família que gosta de comer muito, tem uma rabada, uma feijoada, tem refrigerante na mesa.
e vai oferecer uma vez, não, só hoje pode. Não, Celeste, que só hoje pode. Ela vai acreditar que só hoje pode. Obesidade, o que leva a essa doença chamada obesidade é a compulsão alimentar, não é outra coisa. A compulsão alimentar eu sempre comparo com qualquer outro tipo de compulsão. Compulsão pela cocaína, compulsão pelo álcool, compulsão pelo jogo. É extremamente difícil o controle, porque está aqui, não está aqui. Então a pessoa oferece uma vez, é como se oferecesse uma droga. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 anos de narcóticos anônimos, vai tudo por água abaixo, se ela acreditar que só hoje pode. Isso aí. Na verdade, a gente tem assim, a pessoa que é compulsiva, né? E que é todo um procedimento, e a pessoa que não é compulsiva, mas está num caminho de obesidade. Porque muitas vezes a grande questão é essa história do não pode nunca, não pode comer um chocolatinho nunca, não pode fazer isso nunca. Puxa vida, uma das coisas mais gostosas da vida, vamos combinar que é comer? Isso, Não com é? certeza. É comer, é você ter uma refeição, estar com um amigo. Aliás, uma reunião gostosa, que não tem uma comidinha, é chata para burro, né? Sempre tem que ter alguma coisinha ali. Agora, a questão é como que isso vai ser regulado ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida. Gente, como é que os emagrecedores, eles agem no nosso organismo? Os emagrecedores, no geral, todos agem a nível de sistema nervoso central. Né? Ele manda, num resumo, como se ele mandasse para o seu cérebro uma informação que você não está com fome. Então, seu cérebro está mandando informação que você não está com fome, então você está se sentindo saciado. Ele bloqueia alguns neurotransmissores, algumas funções ali. Então, é dessa maneira que os medicamentos de emagrecimento agem. E é por isso que o efeito sanfona também é dado muito pelo... a pessoa está tomando medicamento, às vezes não fez o acompanhamento correto com o nutricionista, atividade física, enfim, todo esse contexto que precisa, emagrece o que ele queria e retira o medicamento de uma hora para outra. Aí Isso aquela também mentirinha que estava sendo contada para você aqui deixa ele começa de a existir. desregularizar. E aí você diz, não, agora eu estou com fome, então agora eu vou comer tudo que está aí, não tem problema. O corpo quer como se fosse uma recompensa. Ele age querendo uma recompensa. Nesse processo todo, como é que esses medicamentos, né, eles agem no nosso cérebro e como é que eles atuam no nosso organismo, trazendo o emagrecimento, tem efeitos colaterais? Fala-se muito na questão dos efeitos de taquicardia, etc. Como é que isso funciona? Inibe, mas ele tem efeitos colaterais. Principalmente, assim, os medicamentos aprovados, né, quer dizer, a sibutramina, o medicamento talvez tenha mais relevância nesse sentido, né? A gente teve a oportunidade de participar do estudo, né, aqui no Brasil, né, como pesquisador cardiologista, e o que foi visto foi o seguinte, o uso da sibutramina, que atua no nível central também, aí, em termos de recaptação de neurotransmissores, ela foi estudada, primeiro num estudo inicial, em 2010, que acompanhou até 2 anos os pacientes obesos e viu-se que os pacientes, que ela é seguro e até eficaz o uso da sibutramina, até 2 anos, principalmente dentro do primeiro ano. Depois houve um estudo chamado SCOUT, que é o estudo que pegou uma população de obesos de alto risco cardiovascular, então obesos com diabetes ou obesos que já tinham tido infarto ou ambos, né? E propuseram um estudo avaliando o uso do tratamento padrão, né, não medicamentoso, com mudança de estilo de vida, mais sibutramina comparado ao tratamento padrão versus placebo. E acompanharam esses pacientes. O que foi visto de desfecho, né, que foi medido, foi mortalidade, que é um desfecho clínico relevante, as pessoas não querem morrer, ou então eventos cardiovasculares, tipo infarto ou AVC, né, acidente vascular encefálico, né, cerebral. E foi visto o seguinte, que o medicamento, ele aumentou realmente o risco de eventos não fatais na população de obesos que tinham doença cardiovascular. Nos obesos que não tinham doença prévia ou só diabetes, não houve aumento desse risco. A despeito disso, na Europa, houve a proibição do medicamento a partir desse estudo. Aqui no Brasil, houve uma regulamentação com um controle maior do uso da sibutramina. E a sibutramina, a princípio, o que ela tem de efeito colateral, realmente é um aumento de 4 a 2 pontos na pressão arterial, em torno de 2 a 3 batimentos por minuto a mais,
né? Então, ela tem, por exemplo, como outra indicação, pacientes, além dos pacientes que já têm doença cardíaca estabelecida, pacientes, por exemplo, que têm hipertensão, a pressão arterial não controlada adequadamente, né? Então, isso que seria aí o porém da sibutramina, mas que tem evidências totalmente também respaldando que ela é eficaz em controle do peso aí, a médio prazo, pelo menos, né? Então, assim, é sempre questão de pesar o risco e benefício do medicamento, né? Esses medicamentos que foram agora aprovados pela Câmara, são 3 medicamentos, você já citou que eles já vinham sendo usados normalmente, né? Mas talvez ainda não fossem medicamentos aprovados, mas já utilizados, porque se passaram por aprovação agora, eles ainda não eram medicamentos aprovados. Não, já eram aprovados. Já eram aprovados. Foram proibidos e agora depois foram retomou, liberados novamente, né? Eles trazem mais risco do que os medicamentos usuais, né? Por que eles foram proibidos? Por que eles retomam? E dizer, diz-se também que tem uma questão da indústria, né? Da indústria farmacêutica, questões econômicas. Como eles são muito baratos, então é melhor não aprová-los. Como é que vocês veem isso? Até para a gente ajudar o nosso telespectador. No Brasil e no mundo, as questões de regulamentação, elas sofrem um viés político, econômico, isso aí é fato, né? No Brasil não é diferente. Então, uma das críticas realmente à reprovação, aí, à proibição em 2011, né, foi essa questão aí, talvez, de mercado, influenciando nas decisões, né? Isso foi uma suposição. O fato é que estudos mais recentes, tem até um estudo que foi feito aí, que a gente chama de uma revisão sistemática. O que é isso? Você tentar pegar todos os estudos publicados relativos àquele tema e fazer uma síntese, tendo a melhor evidência para respaldar a sua decisão de indicar ou não, de aprovar ou não o medicamento. Então, foi feito um estudo com esses 3 medicamentos, né, para avaliação da eficácia e segurança dele em pacientes obesos ou com sobrepeso. Um estudo que teve participação até do médicos do Paraná e com participação também de pesquisadores de Portugal, e que viu que os 25 estudos que entraram nessa revisão mostraram que dos 3 medicamentos, né, a anfepramona seria a medicação que tinha mais evidência de eficácia e de segurança depois aí de em torno de 2 anos, até 2 anos de uso. Quer dizer, todos os estudos têm, a despeito da obesidade ser uma doença crônica, as evidências são apenas de tratamentos a curto prazo. Mas o fato é que dos 3 medicamentos, né, que é o Mazindol, né, o Femproporex e a anfepramona é a medicação que talvez tenha mais evidência de que ela é segura e eficaz nesse período. Sendo que existem críticas metodológicas realmente aos estudos, né, quer dizer, mas talvez seja o que tenha mais força aí de segurança de indicação. E são medicamentos realmente que são muito mais baratos do que os outros no mercado. Então, talvez realmente eles tenham um impacto importante aí em termos de saúde pública, uma vez que voltem a serem aprovados, uma vez que voltaram a ser aprovados. Mas daqui para frente, você tem que ter, com certeza, o acompanhamento, né? Quer dizer, todo medicamento que é aprovado, ele demanda estudos que a gente chama de fase 4, que são estudos que veem como é que ele se comporta na vida real, né? Até para efeitos colaterais que não foram vistos naqueles estudos iniciais de curto tempo, sejam identificados e, eventualmente, os medicamentos têm que ser retirados do mercado, como já aconteceu com anti-inflamatórios e outros tipos de medicamentos. Então, tem toda uma logística aí de aprovação e de monitoramento da segurança e eficácia desses medicamentos, né? A gente até passou por outras polêmicas em relação a medicamentos aprovados, né? Que são aprovados, pessoas que testam testemunham a eficácia dos medicamentos e depois tem se chegado à conclusão de que eles não são efetivos, essa questão toda. Então, eu acho importante a gente registrar que a gente está falando de um problema real de saúde pública, que é a obesidade, que é a tendência da população ficar mais obesa e uma necessidade de um olhar e de um tratamento para isso, né? Os remédios são coadjuvantes, mas eles não são únicos e eles por si só não vão resolver os problemas. O senhor já respondeu uma pergunta, mas eu vou fazê-la novamente para deixar explícito aqui, porque tem uma pergunta dos nossos telespectadores sobre, dentre esses remédios todos que são propostos para emagrecimento, qual é o mais eficaz deles? Aquele que é tiro e queda e que pode atender a todos os públicos. Existe esse remédio? Não, atendeu a todos os públicos, não. Como o doutor Fábio disse ali, a sibutramina aumenta os batimentos cardíacos,
né? Então, é pouco se formos comparar com o que se ouve falar por aí, né? Porque a gente sabe que sibutramina, a pessoa está fazendo atividade física, ela compra um pré-treino, que são termogênicos, que tem cafeína, tem citros, tem coleus, tem lá capsiate, e isso aumenta muito os batimentos cardíacos. Aí colocam a culpa também na sibutramina, a gente vê muito isso. Mas agora, qual que é o mais eficaz? Esses anos todos aí de anfepramona, fenproporex, mazindol e sibutramina, o que eles gostam mais é a anfepramona. Mas parece que ela é mais eficaz. O Dr. Fábio mesmo acabou de falar que tem né? Antes dele falar, nós havíamos falado que seria melhor a anfepramona, mas tem estudo que mostra que ela é melhor, sim. Tá bom, então eu vou para o meu intervalo, porque a gente já acabou esse bloco, e a gente volta, quero entender por que ela é melhor e também os cuidados que a gente precisa ter ao tomar um medicamento desses, ou qualquer deles, e quando os efeitos, né, colaterais se apresentam, o que a gente precisa fazer, tá bom? E para que a gente possa ajudar no entendimento aí de remédios emagrecedores, a pílula mágica, né, tão sonhada por tanta gente. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Você que está nos acompanhando agora, você está tomando algum medicamento emagrecedor? Está com acompanhamento médico? Confia no seu médico? A gente acredita que sim, né? Se você está com acompanhamento médico, isso já é um ponto positivo. Mas se você está tomando o medicamento sem acompanhamento médico, cuidado. Você pode estar num caminho aí que pode ser muito complicado e que não traz uma solução definitiva, né? A gente quer emagrecer e quer continuar magro, né? Continuar magro quer dizer continuar num peso que seja um peso adequado. E eu volto a falar aqui, porque muitas vezes, até os telespectadores, quando a gente fala sobre obesidade, alguma coisa assim, dizem, porque vocês estão querendo botar todo mundo numa caixinha, todo mundo tem que ser magro, isso é padrão não sei de quê. Não, não é isso. A gente não está falando da obesidade, porque todo mundo tem que ser magrinho, tem que ser isso, tem que ser miss, tem que estar no modelo, no manequim, 30 e pouco. Não é isso. A gente está falando de saúde, né? Estamos falando de saúde. Uma pessoa obesa, quando ela começa a ficar obesa, quais são as consequências físicas, psicológicas? Quais são os resultados? Não entendi muito bem a pergunta. Uma pessoa, quando ela fica obesa, né? Por que a gente está querendo combater a obesidade? É só porque a pessoa é cheinha, porque foge da estética? Não, obesidade, ela faz parte da síndrome metabólica. Então, aí a pessoa vai ter, com certeza, uma resistência insulínica, que vai aumentar a produção de insulina forçadamente pelo pâncreas. O pâncreas vai morrer, entre aspas, parar de produzir insulina, a pessoa vai se tornar um diabético. O diabetes mellitus é uma doença grave, né? O obeso é um ser inflamado 24 horas por dia, né? Então isso leva ao câncer. Então tem várias doenças que provém da obesidade. Então, a obesidade não é simplesmente aquilo que nós falamos. Estou gordo, estou feio. Estou gordo, estou altamente doente. Eu faço parte hoje do pior grupo de risco da atualidade. Ela tem consequências mesmo, né? De mobilidade, muitas vezes. Articular, né? Articular, né? Quer dizer, a obesidade é um fator de risco para várias doenças ditas crônico-degenerativas não transmissíveis, né? Quer dizer, então, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, as doenças osteoarticulares, né, com sobrecarga da coluna, né, e tudo mais, quer dizer, e isso tem um impacto na vida das pessoas e na sobrevida. Quer dizer, os dados dos Estados Unidos mostram que pela primeira vez houve uma queda na expectativa de vida da população, a despeito de toda a tecnologia que a gente tem. E provavelmente o Brasil vai nesse caminho também, quer dizer, então as pessoas vão viver menos com mais tecnologia. E provavelmente a obesidade tem um peso importante nisso, justamente porque determina um risco de morte precoce. E aí as mudanças de estilo de vida, que não são só a questão do controle do peso, mas a prática de atividade física, a alimentação saudável, né? O controle do peso, não fumar e tudo isso aí tem impacto em reduzir em 80% o risco dessas doenças. Reduzir em 80% o risco de morte precoce, das pessoas morrerem antes do que deveriam, né?
Então, assim, a gente tem até essa proposta lá no Biomais, quer dizer, que é onde a gente está começando um serviço de medicina de estilo de vida, que é essa. A gente tem o acompanhamento médico para as questões médicas, inclusive necessidade ou não de medicamentos, né, para avaliar isso, avaliar as doenças associadas à obesidade, tipo transtornos comportamentais, psiquiátricos e por aí vai. Mas temos também acompanhamento com nutricionista, educador físico e coach de saúde e bem-estar. Justamente tentando ter um serviço em que permita que as pessoas façam mudanças comportamentais sustentadas e não simplesmente uma receita mágica em que a pessoa vai ter um resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso aí vai retornar sem um benefício em termos de qualidade de vida, de viver mais feliz. Então, assim, acho que a primeira questão são as pessoas, os pacientes, se perguntarem o que eles querem da vida deles, né? E com certeza que viver mais, melhor, né, e mais feliz é um objetivo deles. Ficar esteticamente bem também acho que é uma questão importante, mas não é a única questão, né? E aí, quer dizer, a questão da segurança dos medicamentos. Isso aí tem que ser uma conversa do médico com o paciente, informando riscos e benefícios. Então, quando você perguntar, tem um medicamento que é um medicamento apropriado para todos os pacientes? Não. Tem medicamentos que têm contraindicações específicas, tem medicamentos que em determinados pacientes têm efeito colateral e em outros não, né? Mas antes disso, saber que tem uma indicação precisa e que a base é a mudança de estilo de vida para você poder ter um benefício a longo prazo, né? A gente sabe que não é fácil, né? Essa coisa de mudar o estilo de vida não é uma coisa tão fácil, tão simples. Precisa vontade, precisa determinação, efetivamente, né? A vida moderna, com todos os apelos, com todas as agendas, com todas as questões, às vezes nos empurra para situações de não ter tempo nem de nada, quanto mais para cuidar de si mesmo, né? A gente ainda tem, isso está mudando bastante, mas a gente ainda tem que os homens se cuidam menos, né? Cuidam menos da saúde. Talvez estejam agora começando a cuidar um pouco mais de aparência, etc. Mas a gente está falando de cuidar de saúde, de verdade, de ir ao médico, de fazer todos os exames. A gente sabe que vocês são ainda mais difíceis nesse campo, mas graças a Deus isso vem mudando de maneira significativa, né? E eu estou sempre colocando isso no meio da nossa conversa porque a gente quer que você entenda que a gente está falando aqui dessa questão de remédio para emagrecer, falando de obesidade, porque a gente quer falar de saúde. Eu, por exemplo, eu quero viver muitos anos se eu tiver saúde. Se eu não tiver saúde, eu não quero viver, não. Só vale a pena, né? Qualidade de vida, né? Vida com qualidade, poder me mexer, poder sair, poder passear, poder aproveitar a vida. Se for para ficar doente, quero não, né? E daí a gente tem que se cuidar. Daiana, uma pergunta para você. O pessoal está querendo saber aqui, vocês falaram nesses novos medicamentos, qual é o nome deles? São as anfetaminas, anfepramona, femproporex e mazindol. Na realidade, são ativos que estão retornando ao mercado. Né? Foram proibidos pela Anvisa por um período, né? E agora eles estão retomando. E a galera quer saber se esses nomes que você citou são os nomes de remédio ou se isso é a substância contida nesse remédio. É a substância ativa contida nesses medicamentos. Então eles vão aparecer no mercado com outros nomes aí. Mas se você chegar numa drogaria e não fala não quero não vou deixar você falar, não vai ninguém chegar numa drogaria e pedir. Não, isso aí não, até porque esses medicamentos, eles são prescritos por médicos, né, não é você... Infelizmente, a gente tem o mercado negro, né, que eu chamo de mercado negro, que é onde acontece a banalização dos medicamentos e por isso esses medicamentos também foram tão perseguidos e são perseguidos até hoje. Porque as pessoas não procuram um profissional prescritor, que são eles que são responsáveis e vão avaliar toda a sua clínica para ver se você tem hipertensão, diabetes, se você pode esse ativo ou não, se eles controlarem a sua pressão arterial, se você vai poder dar continuidade a esse medicamento. Então, isso aí realmente você não pode chegar no balcão da farmácia e pedir. Nenhuma farmácia séria, nenhuma drogaria séria vai fazer a venda desse medicamento sem a prescrição correta deles, que no caso é um chequinho, que a gente chama, né, que é uma receituária azul, B2, junto com um termo de responsabilidade. Perfeito. Tanto assinada pelo prescritor como pelo paciente. Perfeito. E é por isso que a gente está conversando aqui, viu? Por isso que esses especialistas estão dedicando tempo para vir aqui conversar com a gente, conversar com você, que é para você não comprar nada no mercado negro, sem a receita médica
e entender que se você chegar numa farmácia e a farmácia facilitar, essa farmácia não é legal não, ela não está te ajudando não, ela está te prejudicando de verdade, tá bom? É isso que a gente quer gerar consciência para você hoje aqui. Uma pessoa que decide, né, que vai fazer vai tomar esses remédios, ela precisa fazer exames antes de começar a tomar remédio? O que é, como é que é o protocolo de uma pessoa que começa a tomar emagrecedores? Tem que fazer todos os exames. E se na anamnese for diagnosticado que o paciente é hipertenso, a gente caminha para o cardiologista, né? E pede até autorização, depende do grau de hipertensão. Então, mas tem pacientes que são hipertensos leves, chega lá com a pressão de 12/8, a gente faz a anamnese controlada, a pressão há muitos anos. E a gente passa, sim, sibutramina, acho sibutramina bem seguro, depende de como a pessoa vai usar, né? E tem as contraindicações, em paralelo à sibutramina, igual eu já disse, os termogênicos em altas doses, bebida alcoólica. Então, mas quando o paciente vem, ele é hipertenso, tem algumas doenças cardiovasculares mais graves, eu peço autorização ao cardiologista. Porque a gente tem que, por isso que tem quem quer emagrecer, quem quer tomar esse tipo de medicamento, tem que procurar um médico. Não é para qualquer um. Não é todo paciente que pode a sibutramina ou que pode a anfepramona. A anfepramona tem contraindicações em pacientes com problemas pulmonares, que ela causa hipertensão pulmonar. Então tem que ser feito uma anamnese antes de começar a tomar os medicamentos e fazer vários exames com certeza. Não adianta, nós somos seres integrais, né? Nós somos uma máquina, né? Nosso organismo está tudo interligado e a gente tem que olhar o conjunto para poder ter uma decisão do que fazer e como caminhar. Qual é o especialista? Uma pessoa que precisa emagrecer, qual é o especialista que ela deve buscar? É o endócrino? Endócrino. Com certeza, porque quem estuda a parte de obesidade é a especialidade chamada endocrinologia. Eu não vou, como com endocrinologista, tratar uma doença cardiovascular, mesmo porque não estou preparado para isso. Qual a importância do exercício físico? Sempre que a gente está falando no processo de emagrecimento, né, a gente está falando dessa questão de, primeiro, a decisão, de mudança de mentalidade, a gente fala aí na mudança de hábitos alimentares, mas sempre fala no exercício físico também. O exercício físico, dentro de um contexto de emagrecimento, o objetivo dele é queimar caloria? O objetivo dele é que a pessoa viva mais tempo e mais feliz e com mais qualidade de vida. Esse que é o objetivo. Obviamente que uma consequência da atividade física é a perda de peso, principalmente se vier associada aí a uma reeducação alimentar, com controle aí da ingesta calórica, né? E aquele estigma de que só o exercício aeróbico tem impacto também, ela tem sido refutada, porque até exercícios do tipo de resistência, musculação, também tem impacto em controle do peso. E não é só a perda de peso, porque você também tem a questão do componente, né? Você pode ganhar mais músculo, perder o tecido gorduroso e não necessariamente perder tanto peso. Então tem essa avaliação também que pode ser feita com uma bioimpedância, com uma avaliação mais precisa aí dos componentes corporais. Mas assim, a curto modo, qual o benefício de atividade física? Se você fizer para cada ano que você faz, se você fizer atividade física regular, 3 vezes, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos de aeróbico, você tem um benefício aí de viver muito mais tempo, né? Para cada ano que você faz isso aí, você tem um benefício aí de viver mais um dia e você vai fazendo a conta, né? Quer dizer, mas o benefício ele é sinérgico, né? E não é só mudança comportamental, tem mudança do contexto social também, né? Não adianta o alimento, por exemplo, entrar em casa. Não adianta você também dizer que não tem tempo. Quer dizer, quanto tempo você gasta na rede social que você poderia estar fazendo uma atividade física? Então, a desculpa do tempo também é uma desculpa bem questionável, porque as pessoas, às vezes, perdem tempo com coisas que não agregam para a saúde delas, né? Então, tem essa questão aí da reorganização do tempo também, que pode ser a solução para arrumar o tempo para fazer o que é importante para a saúde. Por exemplo, a atividade física. Especialistas em administração do tempo, eles sempre dizem que falta de tempo é sempre uma desculpa, né? Porque tudo que a gente dá importância na vida, a gente consegue alocar tempo para isso. Posso acrescentar algo ali? Celeste, veja bem, eu digo ao meu paciente que atividade física é para fortalecimento muscular, fortalecimento articular,
para aumentar o ganho de massa muscular, para você ter o gasto metabólico basal mais alto, com isso ter mais dificuldade de engordar. Mas a atividade física não emagrece ninguém. Se você for olhar pelo ponto que quantas calorias tem uma latinha de suco Del Valle? Vamos dar um nome aos bois, né? Desculpa, não sei se pode. Tranquilo. Pode, né? Uma latinha de suco Del Valle de uva, por exemplo, equivale a 1 hora de esteira no caso de uma mulher. Então, eu falo com a minha paciente, peraí, você vai à academia, sai 1 hora mais cedo de casa, dorme 1 hora mais cedo, se prepara, faz 1 hora de esteira, chega em casa atrasada para o trabalho, não tem tempo de sentar com a família porque está atrasado, porque fez 1 hora de esteira, abre a geladeira, pega essa latinha de suco Del Valle e sai tomando para o trabalho. E aí? Adiantou Jogou de fora, quê? né? Todo um trabalho. Então, jogou fora todo um trabalho. Então, eu digo ao meu paciente, olha, a atividade física não emagrece. Não emagrece. Ela vai manter o peso perdido, ela vai te trazer saúde, fortalecimento do músculo cardíaco, fortalecimento articular, vai te trazer saúde. Mas ela não te emagrece, não. E é interessante porque a atividade física, ela mexe inclusive com o ânimos da gente, né? Não só atinge a questão física, muscular, etc., mas ela te dá, mexe, parece que ela aumenta a serotonina. Produção de serotonina, verdade. A gente fica melhor, né? Se sente melhor quando faz uma atividade física, Sem isso é dúvida fato, alguma. né? Ainda mais quando ela é ao ar livre, né? Melhora ainda mais. Assim, a atividade física que você gosta de fazer é aquela que vai te trazer mais prazer. Então, tem pessoas, se a pessoa gosta de dançar, ela tem que dançar, ela não tem que se meter numa academia para fazer uma esteira que não dá o prazer nela. Então, assim, mais do que fazer uma atividade específica, faça aquela que lhe dá mais prazer. E existe toda uma recompensa fisiológica de neurotransmissores que são produzidos, que dão a sensação de recompensa quando você faz atividade física. E melhora a cognição, memória, melhora as suas relações aí, melhora a sua disposição, né? Tem os benefícios de reduzir o risco de doenças sérias ao longo do tempo. Então, assim, só benefícios, na verdade. Então, acho que é muito mais focado nos benefícios do que no transtorno que é, no sacrifício que é. Acho que se você focar naquilo que vai te trazer de benefício relevante, clínico, não só vou ganhar ou perder peso, ou vou melhorar o meu colesterol, isso é importante, mas mais importante é saber que você vai ter disposição para correr atrás do seu neto. Né? Conseguir segurar o seu filho no braço, não vai ter dor nas costas, vai conseguir fazer as suas atividades aí, sociais e de trabalho de uma forma mais efetiva. Então, acho que é isso, é focar no benefício. Foca no benefício que a gente supera a inércia, né? Aí a gente supera a inércia e quando começa a fazer, vai ganhando gosto e aí entra e vai ter sucesso nessa jornada, são né? ganchos para outros ganhos. Você também não precisa virar um atleta de um dia para o outro. Claro. Se você conseguir começar a fazer, já é melhor do que não fazer nada. Isso já traz benefício clínico, né? Então, é a questão de você se conscientizar de que é um caminho longo, uma doença crônica, obesidade, então é um caminho longo e que deve ser mantido com um passo de cada vez. Exercício físico, portanto, é um excelente emagrecedor, né? Aí no conjunto, não como um remédio, mas no conjunto, como mudança de estilo de vida. A gente já precisa ir para o intervalo, estourei o tempo aqui a beça, mas vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, gente, o Paulo hoje, como ele está do lado de lá dirigindo, acabou com todo o meu tempo, né? Não tenho mais tempo, tenho que terminar o programa. Muitíssimo obrigada pela presença, a participação de vocês. Um papo excelente aqui, bastante esclarecedor. Obrigadíssima. Seu tchauzinho para o nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e dizer que a gente está à disposição, biomaissaude.com, com a proposta da medicina de estilo de vida para poder fazer essa transformação contínua e progressiva, né, e mantida na vida das pessoas, né, incluindo aí a questão do controle da obesidade e de todas as doenças que vêm aí secundárias a ela. Tá? Bacana. Saúde é fundamental, né? Saúde é fundamental. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Sua despedida. Agradeço também a oportunidade e eu, como farmacêutica, peço para que as pessoas façam uso racional do medicamento, né? Não de uma forma banalizada. Perfeito. Naquilo que já foi dito aqui, que você também colocou, o medicamento faz parte de um processo. Ele sozinho não vai levar... Ele é apenas um coadjuvante. Ele não é o milagre. Bacana, bacana. Doutor. Não existe médico mágico, nem fórmula mágica, mas já que você está buscando emagrecimento saudável, procure um profissional da área e lembrar sempre, atividade física, mudança de estilo de vida, hábitos, alimentação, é um conjunto. Tá? De novo, não existe medicamento mágico.
É isso aí. E é bom a gente repete, porque isso tem que ficar na cabecinha de todos nós e para poder fazer diferença real e a gente não ter decepção, né? O efeito sanfona é porque a gente não mudou mentalidade, a gente não conseguiu transpor essa coisa da mudança do estilo de vida. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco do programa, nossa mensagem está dada. E é o que a gente sempre coloca aqui, nada muda se nós não mudarmos. Então, que a gente possa fazer essa mudança de forma positiva para ganhar qualidade de vida. Obrigada pela sua presença e a gente termina o programa com boa música e o Disco Praise canta pra gente. Paz. Sai do chão! Poder trazer minha tiraria.